A paz do Senhor. Quero aqui compartilhar uma palavra da parte de Deus com os irmãos que se encontra no livro de Isaías, capítulo 38, do versículo 1 ao 6. O tema do texto diz: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dizes a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Aqui conta a história, né, do rei Ezequias. Ele era um rei de Judá. Ele começou a reinar Judá com 25 anos. E quando ele estava com 39 anos, ele foi acometido de uma enfermidade, uma úlcera, que era para a morte. Que o Senhor mandou que Isaías fosse lá avisar que ele arrumasse a casa dele, que ele iria morrer daquela enfermidade. Mas ele não se contentou, ele não aceitou. Ele foi para os pés do Senhor, mesmo sabendo que o decreto, mesmo sabendo do decreto de morte, né? E sabendo que aquele decreto tinha vindo da parte do Senhor, ele não aceitou. Ele foi para os pés do Senhor, chorou muito, se humilhou na presença do Senhor. E a Bíblia conta, né, que ele pediu para o Senhor olhar tudo que ele tinha feito, que ele tinha andado retamente na presença do Senhor. Pelo bem que ele tinha feito em Judá, né, que o Senhor olhasse essa parte, né, e que o Senhor tivesse misericórdia da vida dele, que o Senhor desse, né, mais uma chance para ele. E aí o Senhor gostou, né, o Senhor viu a oração dele, aceitou a oração dele e também as lágrimas, que ele foi uma oração sincera. Ele não se desesperou, ele não se descabelou, ele não pediu para o profeta Isaías interceder por ele não se revoltou contra Deus, né? Porque ele poderia muito bem ter se revoltado. Ah, poxa, mas por que eu recebi esse decreto de morte, sendo que eu estou sendo um bom rei, que eu estou fazendo bem para ajudar? Por quê? Né? Ele poderia muito bem vir questionar, ele poderia muito bem murmurar, mas ele não fez isso. Ele ficou na humildade. Ele esperou Isaías sair, o profeta Isaías sair da sala, e ele virou o rosto para a parede, né? Se humilhou na presença do Senhor e buscou a presença do Senhor, buscou a misericórdia do Senhor, buscou o perdão do Senhor, né? Ele não questionou: ah, Senhor, mas por que o Senhor tá falando que eu vou morrer, sendo que eu fiz isso, só coisas boas, né, na tua presença. Não, ele falou: Senhor, lembra. Ele falou com humildade, ele pediu com humildade, né? Lembra, Senhor, dos feitos que eu já fiz aqui em Judá. Lembra que eu tenho andado retamente na tua presença, né? Ele foi com humildade, né? Ele foi com humildade, com o coração quebrantado. E o Senhor não resiste um coração quebrantado, né? E o Senhor, imediatamente, antes mesmo de Isaías sair da porta do palácio, o Senhor mandou que Isaías voltasse e entregasse um recado para ele, que o Senhor tinha ouvido a oração dele, tinha aceitado a oração e as lágrimas dele, e que o Senhor daria mais 15 anos de vida para ele. E não só daria mais 15 anos de vida, como o Senhor também livraria ele e Judá das mãos do rei da Síria, né? Então, aqui, o que nos chama a atenção, assim, né, que quando nós recebemos um decreto de morte na nossa vida, nós temos que ir no lugar certo, nós temos que alcançar, nós temos que acessar o trono da graça. Porque no trono da graça está o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Rei dos Reis, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que é o Deus do impossível, né? Que pode dar um diagnóstico positivo para nós, que pode tirar aquele decreto de morte da nossa vida, né? Muitas das vezes a nossa morte é numa doença, é também numa porta fechada,
no lado financeiro, numa escassez assim, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, né? Um familiar nosso, um ente querido nosso, né? E aí às vezes nós ficamos desesperados, nós corremos para um lado, corremos para o outro, e muitas das vezes a presença do Senhor é a última instância que nós buscamos, sendo que nós temos que buscar primeiramente a presença do Senhor, porque é Ele que pode revogar, é Ele que pode, ainda que o médico muitas das vezes diga que que não tem jeito, que nós teremos 1 mês de vida, que nós temos 6 meses, 1 ano de vida, que aquela doença é para a morte, mas a última palavra vem do Senhor. Se o Senhor diz que não, se nós buscarmos na presença do Senhor, ainda que o médico terreno fale que é para a morte, mas o Senhor diz não é para a morte. Eu dou vida, eu sou o dono da vida. Eu dou vida e vida com abundância. Então nós devemos, né, crer, né, crer e confiar. E buscar mesmo a presença do Senhor e saber que nós temos esse Deus que é um Deus que é médico dos médicos, que é juiz dos juízes, advogado dos advogados, e que acima de tudo isso aí, né, Ele é nosso Pai que nos ama, que Ele nos sustenta, né? E Ele nos sustenta, Ele sustenta as aves do céu que não plantam, que não semeiam, Ele sustenta, né, que dirá nós somos filhos. Então, que nós venhamos, né, ter essa convicção e ter também, que nós venhamos, né, ter essa confiança no Senhor. Buscar primeiramente a presença do Senhor, ainda que tudo esteja ao contrário na nossa vida, tudo esteja, né, que nós estamos, muitas das vezes, está tudo virado de cabeça para baixo na nossa vida. E nós nos esquecemos de buscar a presença do Senhor e pedir para o Senhor alinhar, colocar tudo no lugar, porque Ele está só esperando que nós pedimos para Ele. Ele sabe do que nós precisamos, né? Mas nós temos que pedir, nós temos que colocar na presença dEle. Ele sabia que Ezequias não queria morrer, ele sabia que Ezequias queria viver, até porque ele era novo, tinha só 39 anos, não tinha filhos ainda, né? Mas o Senhor mandou que ele arrumasse a casa dele. Arrumar a casa, que nós devemos assim olhar também para nós, né? Que nós devemos estar sempre preparados, né? Que muitas das vezes nós temos que fazer, vira e mexe, nós temos que fazer uma retrospectiva na nossa vida. Retrospectiva, né, da nossa vida, para que nós venhamos olhar para nós, Senhor, o que é que está acontecendo? Será que eu fiquei com mágoa de alguém? Se eu fiquei com essa mágoa, se eu tenho alguma mágoa, se tem uma mágoa que eu não tenho, que eu esteja esquecido, ou que está no meu coração, lá no fundinho do meu coração, que o Senhor venha arrancar, que o Senhor venha tirar, que o Senhor venha limpar meu coração, que o Senhor venha me purificar, me lavar com o teu sangue, venha tirar o rancor do meu coração, venha tirar a mágoa. Às vezes a gente fica com uma mágoa de um ente querido nosso, né, que fala uma palavra que nós não gostamos, que aí nós ficamos com aquela mágoa lá no fundinho, às vezes a gente nem percebe, mas nós ficamos. Então isso aí já é o suficiente para quando o Senhor nos tirar da terra. Isso aí é o suficiente para nós sermos, né, para nós não alcançarmos a salvação, né, aquela mágoa. Então que nós venhamos sempre, para o nosso bem, né, que nós venhamos sempre perdoar o nosso próximo, que nós venhamos amar o nosso próximo, né, que nós venhamos orar até pelos nossos inimigos, até por aqueles que nos perseguem, que nós venhamos orar, né, e pedir que o Senhor venha libertar aquele nosso inimigo, né, porque nós não devemos guardar rancor, nós não devemos guardar raiva, rancor, mágoa, nem dos nossos entes queridos, que dirá dos nossos inimigos. Nós temos que pedir para o Senhor libertar eles, né, porque isso aí é para nós mesmo, por nós, porque se nós estivermos com o coração sujo, se o Senhor tirar nós da terra, buscar, falar que chegou o tempo do nosso tempo aqui na terra, e nós morremos com aquela mágoa, nós poderemos ser condenados, né? Então que nós venhamos fazer uma retrospectiva da nossa vida, né? Na presença do Senhor, o Senhor venha tirar tudo que não agrada a Ele, tudo que não provém dEle, que Ele venha tirar do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito, né? Que o Senhor venha nos alinhar na presença dEle.
Então, é isso, né? Que nós venhamos fazer que nem Ezequias fez. Buscar a presença dele, buscar... Ezequias não ficou, não se desesperou, não se descabelou, né? E tanto é que quando ele orou e ele buscou a presença do Senhor, e ele apresentou as queixas dele para o Senhor, ele apresentou, ele pediu que o Senhor olhasse, né? Para os feitos que ele tinha feito aqui na terra, né? O bem que ele tinha feito, né? Ele não tinha filhos ainda, e o Senhor deu os 15 anos para ele de vida, e foi nesses 15 anos que o Senhor acrescentou de vida para ele, que nasceu o filho dele, que ficou no lugar dele. Quando ele morreu, ele tinha 54 anos, e o filho dele ficou no lugar dele. O filho dele começou a reinar com 12 anos, o filho dele chamado Manassés. Então, é isso, né? E o Senhor mandou que ele arrumasse a casa dele. E muitas das vezes a gente não tem. O Senhor, quando o Senhor às vezes chama, chegou a tua hora, o Senhor não avisa, né? O Senhor não avisa a gente. Então, que nós devemos estar, nós possamos estar todo o tempo preparados, né? Porque para ele o Senhor avisou ele, né? Com certeza ele era um homem de oração, era um homem que fazia tudo retamente na presença do Senhor, né? E o Senhor avisou que ele iria morrer, né? Daquela enfermidade, daquela úlcera. Mas aí, como o Senhor acrescentou mais 15 anos de vida para ele, o Senhor também, né? Mandou, né? Que Isaías falasse para ele preparar uma pasta de figo e passasse naquela úlcera, que ele iria ser curado. E assim ele fez, e foi curado, né? Então, que nós devemos estar na presença do Senhor e todo o tempo, né? Buscando a presença do Senhor e estar preparado, né? Para quando o Senhor nos chamar, nós estarmos preparados para ser salvos, para subir para a glória, para morarmos com o Senhor eternamente. Então, que nós venhamos ficar com essa palavra, né? Que nós venhamos nos atentar, né, para as coisas da nossa vida, o que está em nossa volta muitas das vezes, né? E que também tudo que vem para nos atingir, tudo que vem para nos amedrontar, mas nós não temos que ficar com medo, não. Nós temos que buscar o Senhor, porque é Ele que é o nosso escudo, né? É Ele que é o nosso socorro bem presente. Que nós venhamos ter, né, que nós venhamos ter convicção que o nosso socorro vem dele, e que nós podemos acessar o trono da graça a qualquer momento, em todo momento. Ele está pronto para nos ouvir, porque ele não dorme, ele não tosqueneja, ele está 24 horas com os olhos fitados em nós, né, nos observando. E quando nós entramos em desespero, ele fica olhando, né? Imagina-se que ele fica pensando: poxa, meu filho, basta tu pedir pra mim, basta tu buscar a minha presença, basta tu me louvar. Porque muitas das vezes é no louvor, né? Ele fala assim: me louva o que eu faço, me louva o que eu faço. É louvar, é buscar: Senhor, eu te louvo, Senhor, tu é maravilhoso, Senhor, tu é o Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Isso é louvor ao Senhor. O Senhor habita no meio dos louvores, né? Então, que nós venhamos louvar o Senhor em todo o tempo. Se possível, 24 horas, mesmo varrendo uma casa, debaixo do chuveiro, na rua, dirigindo, no trabalho. O louvor é isso. Nós venhamos adorar o Senhor, é adoração, né? Adoração: Senhor, tu é maravilhoso, Senhor, tu é um Deus poderoso, Senhor, eu te louvo, Senhor, tu é maravilhoso, Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Isso aí é um louvor. Então, que nós venhamos, né, estar todo o tempo em oração e louvando o Senhor, para que o Senhor venha quebrar, desfazer decretos que o inimigo às vezes tenta lançar nas nossas vidas, né? E é isso que eu tinha para dividir com os irmãos hoje, que o Senhor venha abençoar nossas vidas grandemente. Amém e amém.